Olá, hoje estou aqui para primeiramente agradecer todas as curtidas e compartilhamentos que tivemos no primeiro vídeo. Gostaria de reforçar que é de suma importância que vocês continuem curtindo e compartilhando os vídeos para que outras pessoas tenham acesso a eles. Também estou aqui com o intuito de responder a uma dúvida enviada à nossa fanpage pela Débora de Muriaé, Minas Gerais. Bem, a Débora pergunta: paciente diabético pode tomar Predizin? Meu pai tomou e a glicose foi a 530 mg por decilitro. Bem, Débora, antes de responder sua pergunta, gostaria de falar um pouco sobre essa classe de medicamentos que são os glicocorticoides. Predizin é o nome comercial de um glicocorticoide chamado prednisolona. Os glicocorticoides, também conhecidos como hormônios anti-inflamatórios, são medicações que têm alta potência anti-inflamatória e ainda uma capacidade imunossupressora muito grande. Então, eles são utilizados na clínica para patologias como asmas, doenças inflamatórias, doenças autoimunes e até mesmo transplantes de órgãos. A potência anti-inflamatória dessas medicações ela se dá porque eles são altamente lipossolúveis, então atravessam a membrana das células e chegam no núcleo, mais precisamente no DNA das nossas células. Lá no núcleo, no DNA, eles vão inibir a expressão de genes que produzem proteínas pró-inflamatórias, por exemplo, a ciclooxigenase 2. Então eles inibem a expressão de genes que produzem proteínas pró-inflamatórias. Além disso, eles estimulam a expressão de genes que vão produzir proteínas anti-inflamatórias, como exemplo a lipocortina 1. Então são medicações que têm um alto poder anti-inflamatório. Elas têm um agravante no seu uso, que é o alto índice de efeitos adversos que elas apresentam. Então são medicações que têm muitos efeitos adversos. Dentre esses efeitos adversos, nós podemos citar aumento da hipertensão, osteoporose, hiperglicemias. Esses grandes números de efeitos adversos é um limitante para a utilização dessas medicações. Bem, o aumento da hipertensão ele se dá pelo aumento da retenção de sódio. A osteoporose ela se dá pelo aumento da excreção do cálcio lá nos rins e a diminuição da absorção no trato gastrointestinal. E a hiperglicemia, por seu fim, ela se dá pela ativação da gliconeogênese. A gliconeogênese nada mais é do que a obtenção de glicose a partir de precursores não carboidratos. Então, como é que isso é feito? Então, a gliconeogênese ativada pelo uso de corticosteroides, ela se dá através da ativação da lipólise, que é a quebra das gorduras, e também da ativação da quebra das proteínas. A quebra das gorduras e a quebra das proteínas vão gerar substratos para que no fígado sejam transformados em glicose. Bem, tudo isso então causa um aumento da glicemia no paciente. Existem outros efeitos adversos, como diminuição da cicatrização, aumento de colesterol. Pacientes que fazem a utilização desses glicocorticoides durante um período muito longo e com dosagens muito altas, estão mais susceptíveis à apresentação desses efeitos colaterais. Então, lembrando que esses efeitos adversos eles se dão através da utilização por tempo prolongado e por uma dosagem maior. Então, os efeitos adversos são dose e tempo dependentes. No caso do seu pai, Débora, ele tinha um agravante, uma doença de base que era diabetes. Então, quando foi ativado a gliconeogênese, esse aumento de disponibilidade de glicose no plasma, no sangue do seu pai, ele fez com que o seu pai não conseguisse aproveitar essa glicose. Bem, todos sabem que os diabéticos têm uma dificuldade de aproveitamento da glicose. Os tipo 1, porque não produzem um outro hormônio que se chama insulina, e a do tipo 2, porque produzem pouco ou produzem insulina de má qualidade. Portanto, esse aumento de aporte de glicose no sangue, no caso do seu pai, foi potencializado pela diabetes e causou essa hiperglicemia. Lembrando que esse aumento ele é transitório, então ele só vai ocorrer enquanto seu pai estiver fazendo uso da medicação Predizin, que é a prednisolona. Então você relatou que quando ele parou de tomar, a glicemia dele abaixou. Então lembrando que
respondendo a sua pergunta, paciente diabético pode tomar prednisone? Pode tomar, mas sempre com acompanhamento e prescrição médica. É o médico quem vai fazer a avaliação de risco-benefício. Ou seja, é o médico que vai ver se vale a pena o paciente diabético fazer o uso de corticoide ou não. Caso esse paciente faça o uso por um tempo maior, é o médico que vai fazer o acerto na posologia dos antidiabéticos. Então, o que ele pode fazer? Ele pode aumentar ou diminuir os antidiabéticos. Por exemplo, se a pessoa for uma pessoa que se utiliza de insulina, ele aumenta a dosagem de insulina com o intuito justamente de diminuir essa glicemia causada pela gliconeogênese dos corticoides. Por hoje é só. Continua aguardando novas perguntas. Até semana que vem. E lembre-se, força, foco e fé sempre te levarão ao sucesso. Fique com Deus.